Olá, está no ar mais um programa Uninotícias. A Unifeb está com inscrições abertas para o programa de incubação de produtos e serviços inovadores. Os empreendedores que desejam contar com a orientação e suporte para desenvolver suas ideias de negócios têm até o dia 17 de maio para participar da seleção. Os interessados devem enviar para o e-mail incubadora@unifeb.edu.br o formulário de inscrição preenchido, o currículo e a cópia dos documentos pessoais dos proponentes. O programa de incubação Orla vai permitir que todos os selecionados para o programa utilizem a infraestrutura tecnológica dos nossos laboratórios aqui da Universidade Unifeb. Todos eles vão poder também participar de palestras, workshops, cursos e também vão ter a assessoria dos profissionais das mais diversas áreas, desde gestão de pessoas, gestão de negócios, para aprimorar os seus projetos que vão ser incubados aqui pelo programa. Lembrando, as inscrições vão até dia 17 de maio e mais detalhes vocês podem estar conferindo no edital no site da Unifeb. Na terça-feira, 16 de abril, o pró-reitor de graduação da Unifeb, professor Sidney Grippa, ministrou aos diretores da rede estadual de ensino de Brusque uma formação com foco em gestão escolar. A convite da Coordenadoria Regional de Educação de Brusque, o professor doutor abordou com os gestores que recentemente assumiram suas funções nas administrações das unidades escolares da regional, a importância e o impacto do trabalho do diretor escolar na educação dos estudantes. O Observatório para o Planejamento das Cidades do Estado de Santa Catarina, Urbanorama, foi lançado durante programação especial para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo na terça-feira, 10 de abril, no auditório do Bloco F da Unifeb. A programação da noite contou ainda com uma palestra focada no planejamento urbano e a apresentação do grupo de pesquisa. Um grupo de acadêmicos da 9ª fase do curso de Psicologia fez uma visita técnica ao Hospital Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara. No roteiro organizado para a atividade, eles puderam conhecer mais sobre as práticas clínicas, terapêuticas e multidisciplinares do local e também interagir com os profissionais atuantes no hospital. A estrutura, que opera desde 1940 e conta com 105 leitos, mantém atuação em especialidades clínicas como dermatologia, psiquiatria e clínica geral. No local, o grupo foi recebido pelo diretor do hospital, José Augusto da Silva Velho, e pelo gerente administrativo, Samuel Cunha. Olá, eu sou a professora Luzia, psicóloga, professora do curso de Psicologia da Unifeb, e nós estamos aqui hoje para falar de uma experiência muito especial na formação dos acadêmicos do nosso curso, que foi uma visita técnica realizada no Hospital Santa Teresa, na cidade de São Pedro de Alcântara. A visita ocorreu no dia 6 de abril, foi um sábado à tarde, e o objetivo da nossa visita foi a gente conhecer um pouco mais de perto a realidade, também a história da saúde mental. Em específico, nós pensávamos de estar conhecendo um pouco mais da história desse hospital, e lá chegando a gente compreendeu que lá estava representada a história da saúde mental do nosso estado, bem como de um período do nosso país. Então, para compartilhar um pouco dos nossos achados, a gente vai estar compartilhando aqui também a nossa fala. Eu sou a Carol, eu sou acadêmica do 9º semestre e eu estive junto nessa visita técnica. E conhecer o Hospital Santa Teresa, ele nos trouxe uma ampla visão da área da saúde. Para quem quer seguir nessa área, ele traz para a gente uma área muito humanizada, de como ser um profissional humanizado. Quando a gente chegou no hospital, a gente viu que era uma realidade totalmente diferente. E tu estar ali, compreender a rotina dos profissionais e compreender a rotina dos pacientes que moram ali há cerca de 50 anos, ele te traz uma visão de que somos seres humanos e precisamos tratar os outros como seres humanos, e não como a doença que eles possuem ou o transtorno que eles têm. Então, foi uma experiência muito gratificante e muito boa para o nosso currículo acadêmico. Complementando a fala da Carol, ela fala que alguns desses pacientes eles residem no hospital. Então, vamos contextualizar um pouquinho. Quando a gente já põe em evidência que nós tivemos contato com a história da saúde mental, é isso. Alguns desses pacientes eles que residem no hospital,
eles são egressos do antigo Hospital Colônia Santana, atual IPQ, Santa Catarina, e aqueles pacientes crônicos que, quando mudou esse modelo de assistência, né, de cuidados de saúde mental, eles já eram pacientes asilares na Colônia Santana. Então, eles acabaram migrando para o Hospital Santa Teresa, e no outro momento a gente vai estar falando aqui também um pouco da história desse hospital, mas para explicar um pouquinho, eles residem lá em caráter asilar, porque eles já são egressos, né, do Hospital Psiquiátrico, então Colônia Santana, conforme a gente comentou. Oi, eu sou a Isadora, também acadêmica do 9º semestre de Psicologia, e a gente pode dizer que essa visita no hospital ela foi muito enriquecedora, né, que a professora Luzia se proporcionou a perder um sábado à tarde. Não digo perder, né, porque realmente foi uma experiência assim, magnífica. Ela se disponibilizou a correr atrás de tudo para levar a gente para lá, para conhecer a história desse hospital. E, se vocês verem esse hospital, ele é um hospital totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? A gente pensa em hospital, a gente pensa num bloco cinza, sem nada, né? Janelas e só. Mas lá não, lá é tudo aberto, então os pacientes eles podem circular por lá, eles ficam bem à vontade e são feitas socializações, eles passaram para a gente que eles fazem bastante socialização entre os pacientes e os funcionários, eles prezam bastante por isso. E, assim, foi uma experiência, para quem quer e para quem não quer seguir na área hospitalar, incrível, assim, não tem palavra realmente para dizer o que é a sensação de estar lá, com toda a história que eles contam quando a gente pisa e vai andando, e conhecendo pacientes, porque, sim, teve pacientes que vieram conversar com a gente. Foi incrível, assim, não tem muito o que dizer. É sensacional e vale muito, muito a pena conhecer. Isso. A Isadora destaca essa possibilidade de a gente estar falando com os pacientes. Então, se a gente resgatar um pouquinho a história do hospital, ele já tem 84 anos esse ano, né? Comemorou os 84 anos de fundação. Inicialmente, o propósito dessa instituição, a vocação dessa instituição, era para abrigar pessoas, né, que, na época, eles tinham a doença de hanseníase, que era chamada lepra, então lá era um leprosário. E essas pessoas elas eram segregadas da sociedade. Então, a história tem esses dois momentos marcantes, né? Em 1987 veio uma virada, deixou de ser uma instituição que segregava pessoas e passou a ter esse momento de inclusão, assim, das pessoas receber um outro olhar. Não que elas não recebiam antes, mas lá no começo, né? Então, o hospital ele tem um formato assim de uma vila. Tem ruas, tem nome, tem casinhas, onde as pessoas residiam. Eu vou pedir para a Carol falar um pouquinho do que a gente encontrou lá, né, Carol? Por exemplo, escola, que a gente não sabia. Então, como a prof explicou, o Hospital Santa Teresa ele é uma cidade, ele é como se fosse uma vila. Ele possui ruas onde tem casinhas que os moradores que já estão há muito tempo e podem viver sozinhos, se locomover, eles têm a sua própria casa. Não são casas extremamente grandes, são casas pequenas, que esses moradores eles podem viver lá. Antigamente, há anos atrás, eles se conheciam nesse hospital. Então, eles tinham um relacionamento, eles casavam. A partir do momento que eles casavam ali dentro, eles recebiam sua casa para estar morando e construindo sua família. E disso permaneceu, e eles vivem até hoje, alguns, né, vivem até hoje ali em suas casas. Fora isso, dentro do hospital possui uma igreja, possui uma escola que funcionava muitos anos atrás. Hoje vai se tornar um museu ainda, né? E, além disso tudo, eles têm uma parte muito legal de dermatologia, clínica médica, que eles atendem a população até de fora. Vem muita gente de outras cidades fazer um atendimento clínico, diferente do pessoal que já mora ali, que é atendido na ala psiquiátrica, cardiologia, toda a parte médica que eles necessitam também, né? Da bariátrica também. Muito legal essa parte, porque eles fazem uma hospedagem, digamos assim, de pacientes que necessitam fazer a bariátrica e que necessitam dessa saída da sociedade, digamos assim, para conseguir fazer o tratamento. Eles recebem, em média, geralmente 2 pacientes de bariátrica. Já chegaram a receber até 4, mas eles acham que é algo assim, um processo mais difícil, então, geralmente, eles recebem 2 pacientes sobre isso. E é muito legal tu ter essa visão de um hospital totalmente diferente de um hospital, porque, como ele é uma cidade, tu não imagina que
as pessoas possam ser atendidas dessa forma. Como eu falei no início, a humanização no Hospital Santa Teresa, ela é diferenciada. A gente fala muito, a gente trabalha muito sobre sermos humanos no nosso atendimento, mas quando a gente pega na prática, a gente vê que a gente não consegue. A maioria das vezes a gente trata o paciente com a doença que ele tem e esquece que ele é o João, a Maria, que ele é um ser humano, que ele é filho de alguém, que ele, né, tem um amor, tem algo assim. Então, é muito legal tu ter essa visão diferenciada. Isso, Carol. Então, além da humanização, o tratamento humanizado que os pacientes, os moradores, os residentes, eles recebem, nós também nos deparamos com o acolhimento dos gestores. Nós somos recebidos pelos 2 gestores, né? O diretor-geral, o seu José Velho, né, que é o diretor lá, e também o Ismael, que é o gerente administrativo da instituição. Então, a gente gostaria aqui, em nome da turma, de deixar o nosso registro pelo acolhimento, pela disponibilidade que eles também nos ofertaram quando nós chegamos lá, de nos contar toda a história. A gente percebeu também, né, o sorriso, o brilho nos olhos que eles têm, o cuidado, o zelo para com os pacientes e também com toda a infraestrutura e o respeito pela preservação dessa história, desse marco. Essa ideia de deixar tudo registrado, inclusive a gente agradece a oportunidade de também registrar aqui, nessa entrevista, a gente tem alguns projetos de fazer alguns trabalhos ainda para frente, para deixar todo esse histórico registrado. Quem sabe a gente vai ter essa oportunidade. A gente está conversando um pouquinho sobre isso, né? Então, os gestores, né, a gente também, mesmo após o nosso encontro, a nossa visita, nós mantivemos contatos com eles e eles também manifestam assim toda a relevância desse tipo de contato que uma universidade tem com um hospital que tem essas características. Eles também valorizaram muito a nossa receptividade, a nossa disponibilidade de estar querendo estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, ir ao encontro. Para eles também foi uma experiência de valor, né? Todo o carinho e a disponibilidade, a curiosidade com os quais os nossos acadêmicos se dirigiram lá. Então, de maneira geral, nossa gratidão, né, para o seu José Velho, também para o Ismael, para a nossa coordenadora, a professora Andréia, do curso de Psicologia, o nosso pró-reitor, professor Sidney Gripa, que nos possibilitaram tudo isso. Sem o apoio dessas pessoas todas, né, a nossa experiência não seria possível. Bom, vou trazer só mais uma curiosidadezinha sobre o hospital, que como lá antigamente foi feito como se fosse realmente uma vila, um bairro, para as pessoas residirem, como eles chamavam os leprosos, né? Eles tinham uma moeda própria, que não saía de lá, e circulava tudo por lá. Então, para que eles realmente não saíssem, lá tinha a moeda. E lá dentro também tem uma prisão, que eles colocavam os pacientes que cometiam a infração gravíssima, que era tentar sair do hospital. Então, quem tentasse essa fuga ou a liberdade era preso e ficava lá, acredito que até falecer, né? Era um tratamento assim totalmente desumano, pelo que eles relataram para a gente. E isso mudou muito, até porque o diretor atual entrou como enfermeiro lá e ele conta que ele fez de tudo e ainda faz tudo o que ele pode com os recursos que tem para que eles tenham uma vida agradável lá dentro. É bem incrível, assim, muito, olha, impressionante. Isso. Então, esse divisor de água chamou muito a atenção nossa, né? De uma instituição segregadora para uma instituição muito humanizada, né? Então, a gente percebe na figura dos gestores de ter essa proposta e levar isso adiante, tanto do seu José Augusto, que é o diretor, né, como do Ismael, que é uma pessoa mais jovem, que está chegando agora. O Samuel, desculpa, Samuel. O Samuel, perdão. Isso, então, acho que para a gente encerrar, fica novamente nosso agradecimento ao Augusto, ao Samuel, que nos abriram as portas do Santa Teresa, e toda a equipe aqui da Unifeb, né, a professora Andréia e o pró-reitor também. E fica o convite para quem tiver interesse de conhecer, independente da tua área de atuação, se você é acadêmico ainda, eu acho que todas as áreas são importantes para estarem junto ali no Santa Teresa e conhecerem essa realidade e verem com os próprios olhos o que a gente pôde ver, o que a gente pôde sentir, porque vale muito a pena.
A Unifeb está com inscrições abertas até o dia 3 de maio para os cursos de inglês do Unifeb Idiomas. Neste semestre, os estudantes do Colégio Unifeb, os acadêmicos de graduação e pós-graduação da Unifeb, além de toda a comunidade em geral, podem se inscrever para os módulos Iniciante e Nível 1. As aulas iniciam no dia 11 de maio e ocorrerão todos os sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Para que os alunos aprendam o novo idioma e ampliem seu vocabulário técnico, uma vez por mês, o Unifeb Idiomas ofertará workshops profissionalizantes em áreas como criatividade, saúde, educação, engenharias e tecnologias e jurídico e negócios. Confira as informações completas sobre o curso e faça já sua inscrição em unifeb.edu.br. Os brinquedos e jogos didáticos desenvolvidos logo na primeira fase do curso pelos calouros de Pedagogia foram apresentados à comunidade acadêmica da Unifeb no dia 5 de abril. A exposição, realizada no hall do Bloco D, marcou a conclusão da primeira etapa do projeto acadêmico interdisciplinar, ministrado pela professora Marinês Cousani. Os alunos foram instigados a articular os estudos das diferentes disciplinas da fase, com foco nas concepções de educação e aprendizagem, presentes na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Nesse sentido, o projeto realizado com a primeira fase do curso de Pedagogia culminou em uma mostra de trabalhos didáticos. Cada proposta continha uma ficha técnica elaborada pelos acadêmicos, apresentando o nome da atividade, tema, as habilidades da BNCC, idade recomendada, materiais utilizados, o processo de elaboração, a possibilidade de adaptação para outras idades e uma reflexão teórica. E esse foi o nosso programa de hoje. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima. TV Uni, em movimento!